Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal NetInvest e neste vídeo iremos apresentar uma fórmula bastante conhecida para selecionar excelentes empresas e, historicamente, essa fórmula aplicada entregou retornos expressivos para os seus acionistas. Antes de começar o vídeo, se você for novo aqui no canal e quiser acompanhar minha trajetória pessoal de investimentos, além dos demais conteúdos diários aqui no canal, já peço a sua inscrição. Vamos lá, eu vou apresentar aqui a fórmula mágica de Greenblatt. Esta fórmula está neste livro, a fórmula mágica para bater o mercado de ações. Bem, e vamos comentar como funciona essa fórmula, como aplicar essa fórmula e bem como os retornos expressivos de quem utilizou essa fórmula para um horizonte de longo prazo. E além do mais, depois disso, vamos utilizar essa fórmula para captar empresas aqui no Brasil, fazer esse ranking utilizando essa fórmula. E vamos lá, essa fórmula mágica é uma maneira simples de identificar empresas de alto valor que estão sendo vendidas ao preço abaixo do mercado. E com a fórmula mágica, cria-se um ranking, que eu irei mostrar na prática como fazer isso, das empresas com alto valor, medido através do retorno sobre o capital e com baixo preço, que pode ser medido através do indicador preço sobre lucro, ou EV sobre EBITDA, ou também EV sobre EBIT. Esses indicadores tem em diversos sites. E vamos lá, como aplicar esta fórmula? Primeiro, o autor identifica e classifica empresas boas. Neste caso, o critério é o retorno sobre capital. Podemos selecionar o ROI, o ROIC, o ROA, entre outros. Dessa forma, uma forma simples de montar esse ranking, que iremos mostrar a seguir, é utilizar dois índices muito conhecidos. Pode ser o ROI e o preço sobre lucro, ou também o ROI e EV sobre EBITDA, ou ROI e EV sobre EBIT. Então, o ROI, em português, o retorno sobre o patrimônio líquido, é obtido através da divisão do lucro líquido nos últimos 12 meses, dividido pelo patrimônio líquido. Isso representa o quanto a empresa consegue gerar de lucro em relação ao capital investido pelos acionistas. Além do mais, o índice preço sobre lucro é calculado pela divisão do preço de uma determinada ação pelo lucro líquido por ação. Ou também pega o valor do mercado da empresa no momento e divido pelo lucro líquido dos últimos 12 meses. Então, de forma grosseira, isso também pode representar o número de anos que o acionista levará para receber de volta o seu capital investido, caso a empresa tenha um payout de 100% dos seus lucros. Além do mais, ao invés de utilizar o PL, podemos montar esse ranking a partir do indicador EV sobre EBITDA, ao invés do preço sobre lucro. Bem, e por que é interessante utilizar o EV sobre EBITDA? Porque ele mostra a relação entre o valor de uma empresa e a geração de caixa a partir da sua atividade principal. O EV é o valor do mercado atual da companhia, pego a cotação atual e multiplico pelo número de ações. E a dívida líquida pega os valores em caixa e subtrai da dívida bruta. Além do mais, o EBITDA são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Por que é interessante utilizar esse indicador? Já que ele permite comparar empresas de diferentes setores e países, já que o EBITDA não leva em conta a legislação. Então, caso alguma empresa tenha uma alíquota diferente de imposto, não entrará nessa conta no caso do indicador preço sobre lucro. Assim, foi selecionado 3.500 maiores empresas de capital aberto nos Estados Unidos e fez esse ranking com essas 3.500 empresas. Então, utilizando essa estratégia que o autor menciona, ele obteve um retorno anual composto de 23,8% ao ano, aqui nos anos de 1988 até 2009, que são justamente os dados do estudo na edição desse livro aqui no link da descrição do vídeo. Então, o retorno anual composto, 23,8% ao ano, versus o principal índice nos Estados Unidos, de 9,5% ao ano. Então, só para vocês terem uma noção o quanto seria isso, investir uma taxa de retorno anual composta de 23,8% ao ano por 21 anos significa transformar R$1.000 em R$77.000, sem considerar nenhum aporte extra, apenas reinvestindo os dividendos no período. E, além do mais, versus o principal índice dos Estados Unidos, o retorno teria sido em média de 9,5% ao ano. Então, transformaria R$1.000 em R$6.700, que é uma diferença absurda de 6.700 para 77.000 reais. Porém, essa fórmula aplicada em um horizonte maior, de 1964 até 2011, teve um retorno menor, de quase 13% ao ano, versus
9,5% do principal índice americano, o que já é um retorno extremamente significativo. E essa fórmula aqui no Brasil, será que funcionou? Também temos resultados expressivos no Brasil e foi considerado carteira com 5 ativos, 10 ativos e até 30 ativos. E aqui o retorno anual composto do índice Ibovespa de 1996 até 2015 foi um retorno anual composto de 12,1%. Enquanto essas carteiras com 5 ativos até 30 ativos, na pior simulação entregou quase 20% ao ano e na melhor simulação entregou 27,3% ao ano em média de rentabilidade, considerando valorização e dividendos no período. Foi um retorno fantástico no período. Então, em valores, aplicando R$1.000 investidos dessa carteira teórica com 20 ações, utilizando essa fórmula, R$1.000 neste período teria se transformado em quase R$125.000. E esses mesmos R$1.000 no índice Bovespa, pegando a rentabilidade do Ibov, teria se transformado em apenas R$10.000. Então perceba que é uma aplicação única, utilizando uma metodologia clara de selecionar bons ativos, teria entregado uma rentabilidade absurda para os seus investidores. Então vamos lá, como aplicar aqui na prática para selecionar esse ranking de empresas, e falamos bastante. Aqui eu vou utilizar o site fundamentos.com. Entro aqui nessa parte de busca avançada por empresa. Então, aparece diversos parâmetros. Vou considerar um PL positivo para excluir empresas com prejuízos nos últimos 12 meses. Vou considerar também uma pequena liquidez. Aqui uma liquidez média diária acima de R$400.000, vai achar interessante. Então, clico aqui em buscar e vão aparecer diversas empresas. Clico aqui no canto inferior para aumentar aqui a tela e desço lá embaixo para pegar da última empresa até a primeira. Basta passar o mouse aqui e vou subindo. Então, subindo até aqui em cima, dou um Ctrl C. Chego aqui em qualquer tabela de Excel, no primeiro bloco, e dou um Ctrl V. E vai aparecer justamente aquelas ações com cotação. Então, clico aqui nessa parte de excluir, essa linha, para excluir essa parte. Posso clicar aqui nessa página inicial e clicar nessa parte aqui de filtro. Eu posso classificar o maior PL para o menor PL e assim e vice-versa. Então, acabei excluindo algumas colunas para não ficar tão poluído aqui. E vamos também fazer alguns filtros antes de aplicar a fórmula. Uma delas podemos excluir as empresas com patrimônio líquido negativo, justamente essa última coluna aqui. Também podemos excluir empresas aqui com ROI muito elevado, que pode ter acontecido distorções nos seus resultados. Então, é sempre bom tirar isso aqui. E no quesito endividamento, temos aqui dívida líquida sobre EBITDA nessa coluna. Também podemos excluir algumas empresas muito endividadas. Aqui, por exemplo, temos empresas com dívida líquida sobre EBITDA acima de 80 vezes. Então, esse é um endividamento extremamente alto. Então, vamos considerar aqui empresas com a dívida líquida abaixo de 5 vezes. E além do mais, como os bancos não têm EV sobre EBITDA, então eles também acabam saindo do ranking. Então, os bancos aqui acabam sendo excluídos dessa fórmula. Então, tirado esses filtros de algumas empresas com resultados bem distorcidos, podemos fazer agora um filtro excluindo outras diversas colunas, como por exemplo cotação, PVP, dividend yield, que também não iremos utilizar, margem líquida também podemos tirar, entre outros. Já que, como vimos, só iremos utilizar EV sobre EBITDA e o ROI, ou também o PL e também o ROI. Então, com essas colunas, vamos fazer colocação EV sobre EBITDA, colocação de ROI e o total, que vai ser a soma da pontuação dessa coluna com essa coluna. Então, vamos selecionar do menor para o maior, aqui no caso EV sobre EBITDA, mas temos que saber quantas empresas temos. Então, para tanto, basta passar o mouse aqui para baixo, nessa coluna de EV sobre EBITDA ou na de ROI, e ao todo temos 176 empresas. Aqui é a contagem. Então, na melhor pontuação, 176, vou atribuir 176 pontos para a Sul América. 175 para a outra, um segundo melhor EV sobre EBITDA, 174 e assim sucessivamente, aqui na ordem decrescente. E é só passar o mouse para baixo para não ter que ficar escrevendo todo esse ranking até a última posição. Então, perfeito, está aqui em ordem. Do melhor ranking para o pior, na colocação EV sobre EBITDA. E aqui no caso do ROI, temos a Eternit com o melhor ROI,
mas certamente teve algum efeito não recorrente. Então esse é algo que devemos se atentar. Na segunda melhor posição, a Atom, também deve ter algum não recorrente, então cuidado na companhia. Então, mesma coisa, mouse para baixo, para não ter que escrever tudo. Dessa forma, temos as colocações agora do melhor ROI para o pior ROI. E eu vou fazer a pontuação total do EV sobre EBITDA dessa empresa e da colocação do ROI dela dentre essas 176 ações mencionadas. E como é que eu faço? Aqui temos F2 mais E2. Então a pontuação total do EV sobre EBITDA e do ROI ficou em 280 pontos. Faço a mesma coisa, E3 mais F3 mais E3 e a mesma coisa, vou ter outra pontuação. A mesma coisa, passo o mouse para baixo e ele vai repetir essa soma entre essas duas últimas colunas, do ranking do ROI e do ranking EV sobre EBITDA. Então, quais foram as melhores pontuações aqui do ranking? Basta colocar do maior para o menor. Então, quem ficou na melhor colocação foi a WIS Soluções, depois a PLPL, nunca vi falar sobre essa empresa, depois a Sul América, depois a CSN Mineração, depois tem a Sul América com outros tickets. Dessa forma, eu acabei excluindo algumas empresas repetidas, por exemplo, Sula 4, Sula 11, Taesa 11, Taesa 4, e as 5 melhores empresas desse ranking foi a WIS, essa PLPL, nunca vi sobre essa empresa, Sul América, CS Mineração e Minerva Foods, a BIF3. Então, também temos outras empresas excelentes, mas cuidado para não olhar esse ranking e sair investindo nessas empresas, e sim avaliar uma por uma, porque pode acontecer da empresa ter um resultado anual muito bom, sendo que não condiz com os resultados históricos, e também pode acontecer efeitos não recorrentes nos seus resultados. Então temos algumas empresas, por exemplo aqui a Porto Seguro, empresa fantástica, a Aura, uma empresa que o pessoal tem comentado bastante, várias empresas como aqui a Unipar, a Copel, a Taesa, a Copel contra o Ticket, a Eternit, mas teve efeitos não recorrentes, então cuidado. A Transmissora Paulista, a Randon. Então temos várias empresas excelentes aqui nesse ranking. Então estamos vendo que realmente utilizando esses filtros, conseguimos encontrar boas empresas. Porém, muito cuidado com esse tipo de fórmula para não fazer isso aqui e do nada sair comprando essas 5 primeiras, essas 10 primeiras ações aqui, porque várias delas aqui estão surfando a onda. Por exemplo, a CSN Mineração, a Vale, a JBS. Então são empresas atreladas a commodities que estão tendo seus melhores anos e conforme seu passado tiveram péssimos resultados, então muito cuidado com isso. Porque empresas cíclicas, porque não adianta comprar esse tipo de empresa, principalmente no topo. Porque muito provavelmente quando esse ciclo de alta do minério de ferro acabar caindo, você pode amagar grandes prejuízos na Vale. E eu vou passar aqui devagar, justamente por essa tabela aqui, do ranking da melhor para menor, para quem quiser pausar o vídeo e olhar as empresas aqui com calma. Essas primeiras já vimos, a TRPL, a Randon, a Petrobras, a Lupar, a Engie, e temos várias empresas excelentes aqui, e vocês podem analisar com calma essas empresas e olhar se realmente essa tabela atual condiz com os resultados históricos que essas companhias geram. Várias empresas interessantes, a Engie, a Equatorial, a CEMIG, a Klabin, a Qualicorp, a JHSF. E sim, esse método que estamos vendo aqui está aplicando e selecionando excelentes empresas. E bem pessoal, se você tem alguma dessas empresas que mencionamos nas principais colocações, comenta aqui abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei e se inscreva aqui no canal para acompanhar mais vídeos diários sobre investimentos. Então, até o próximo vídeo e forte abraço.